Então, a derivada de raiz de x. Como eu falei, a gente não viu uma forma básica da derivada de raiz, então a gente converte para potência, porque de potência a gente viu. Então, a derivada de x elevado a meio é a derivada da potência de x, x elevado a n. É n, x elevado a n menos 1. Então, a derivada de x elevado a meio desce o meio e fica meio menos 1 na potência, no expoente. Meio, metade menos 1 inteiro dá menos metade. Beleza? Então, é meio de x elevado a menos metade. Só como é negativo aqui, a potência negativa, ele vai para o denominador. Certo? Aqui eu acabei indo direto, não coloquei. Beleza? Então, aqui, essa é a derivada primeira. Seria 1 sobre 2 vezes a raiz de x. Certo? Só uma forma diferente de se escrever. Ou meio de x elevado a menos meio. A derivada segunda agora é a derivada desse resultado que a gente acabou de efetuar. Então, é meio, pela segunda propriedade, o meio sai para fora da derivada. Então, a derivada de meio vezes x elevado a menos meio. Então, esse meio aqui sai para fora da derivada, que é esse que está aqui fora, vezes a derivada só do x elevado a menos meio. Da potência x desce o menos meio, por isso que apareceu um menos meio aqui, aí fica menos meio menos 1, certo? Que é a potência menos 1. Então vai ficar menos meio, melhor, meio vezes menos 1 quarto, beleza? Mais com menos 1 quarto. Meio vezes meio, 1 quarto. Meio, menos 1 inteiro, tira o mínimo, ou faz a conta lá, vai dar menos 3 meios. Aí no final eu coloquei na forma de fração. Então, como é negativo o expoente, ele vai para baixo, e como é 3 elevado a meio, uma fração, é raiz quadrada, o de baixo vem aqui em cima, né? Raiz quadrada de x ao cubo. Então, a derivada segunda de raiz de x é menos 1 sobre 4 raiz quadrada de x ao cubo. Era só derivada segunda de seno. Então, como eu falei, é cíclica, né? Ela vai se alternando. Então, derivada primeira de seno, a gente já viu que é o próprio cosseno. Então, derivada de seno, cosseno. Agora, pega para a derivada segunda do seno, é derivar esse resultado. Derivada segunda do seno é igual a derivada do cosseno, que é menos seno. Então, trocou de sinal. Beleza? Tranquilo? Eram os dois exemplos bem simples. Continuando. O derivado segunda de seno é menos seno. Então, voltou nela. Certo? Lembrando, na quarta derivada volta para seno. Que depois, derivada terceira é menos cosseno. E a derivada da quarta, derivada de menos cosseno é menos seno, volta para seno. Então, cada 4 períodos, né? 4 ordens da derivada, ela volta na função original. Igual é o cosseno também. Beleza? Derivada da quarta do cosseno é o próprio cosseno. Ok, como eu falei, né? Próximo tópico, regra da cadeia. Também é muito importante a regra da cadeia. A gente usa muito a regra da cadeia. Quando que a gente usa a regra da cadeia? Quando a gente tem função composta. Um exemplo de função composta. Cosseno de 2x. Tem um 2x dentro de um cosseno de x. É uma função composta. Então, a gente tem uma função g dentro da função f. Então, a derivada, chamei aqui de h', né? A derivada vai ser o quê? A derivada da composta. E como que é a derivada da composta? Não é simplesmente a derivada de fora. A gente tem que fazer de dentro para fora. Então, sai a derivada da de dentro, certo? A derivada de dentro, vezes a derivada da de fora e a de dentro se mantém. Então, aplicado na de dentro. Então, como eu falei, derivada de cosseno de 2x. Sai a derivada do 2x, vezes a derivada do cosseno, que é o menos seno. Beleza? Então, regra da cadeia. Sai a derivada da de dentro, da mais interna, vezes a derivada da mais externa. E aparece de novo a mais interna lá dentro da derivada. Beleza? Ou utilizando a notação de Leibniz, só que a notação de Leibniz é um pouquinho diferente. Ele faz a derivada, ele muda de variável, não depende mais de x, depende de t. Então, dy dt é a derivada de y em relação a x, vezes a derivada de x em relação a t. Certo? Então, a gente tem uma segunda derivada. O comportamento de x como se fosse uma função também. Além de ser a variável da função y, ela é uma função de t. Beleza? Então, são duas notações diferentes. A de Leibniz a gente usa mais para casos específicos, não é? O mais geral mesmo é essa notação aqui de cima do sai a derivada de dentro vezes a derivada de fora. Vamos lá, começar pela letra A. A letra A, vejam que é uma composta, porque eu tenho x² menos 1 dentro do elevado ao quadrado.
Então, tem a mais interna, que é x² menos 1, e a mais externa, que é algo elevado ao quadrado. Então, é uma composição de funções. Então, como vai ficar a derivada aqui de x² menos 1 elevado ao quadrado? É essa derivadinha aqui, né? Já tem um parênteses aqui, eu coloquei colchetes. Então, sai a derivada da parte de dentro, que é a derivada o quê? De x² menos 1, certo? Então, sai a derivada de x² menos 1, vezes a derivada da potência elevada ao quadrado. Ó. Então, como que é a derivada do elevado ao quadrado? Desce o 2 vezes 2 menos 1. É como se fosse x elevado ao quadrado, certo? Só que veja que eu repeti a parte de dentro, ok? Então, sai a derivada da parte de dentro, vezes a derivada da potência naquela de dentro normal. Então, daí fica derivada de x², 2x, menos a derivada do número 1, 0. Então, vai ficar 2x, que é a derivada da de dentro, vezes a derivada da potência. Esse 2 que desceu aqui da potência, né, desce o 2, e fica 2 menos 1, que fica só 1 aqui em cima. Beleza? Então, sai a derivada da de dentro, vezes a derivada da de fora, que era a potência de 2, né? Desce o 2, aplicada na de dentro. Ok? Vejam que a de dentro se repete. Ó, o que estava aqui dentro repetiu. Só descia a derivada aqui. 2x vezes 2, 4x vezes x² menos 1. Dá para subir, para fazer distributiva, né? Fica distributiva 4x³ menos 4x. Podia parar aqui, tá? Aqui já é uma resposta. Ok? Então, qual que é a ideia? Sai a derivada da... Tem que, primeira coisa, identificar qual que é a de dentro e qual que é de fora. Como a gente faz isso? A gente tem que ver, primeiro, qual é a primeira a ser feita a conta. Joga lá x igual a 1. Primeiro você vai elevar o quadrado aqui fora ou você vai fazer 1 elevado ao quadrado menos 1? Vai primeiro fazer a parte de dentro. Então, essa é a mais interna, certo? Eu não posso elevar o quadrado final sem ter efetuado essa continha aqui dentro. Então, sai a derivada dessa que é a mais interna, vezes a derivada da potência, né? Então, a derivada da potência desce o expoente e fica expoente menos 1, certo? Mas qual que era a base? A base era aquela inicial, x² menos 1. O que eu falei? Eu mudei, né? Eu falei cosseno de 2x, aqui eu coloquei cosseno de 3x. Só para ficar diferente, tem um exemplo a mais. Então, a derivada do cosseno de 3x, vejam, é uma composta. Por quê? Eu primeiro jogo o número x para depois multiplicar por 3 e, por fim, calcular o cosseno. Eu não posso calcular o cosseno de x e multiplicar por 3. Não, eu multiplico por 3 primeiro e depois calculo o cosseno. Então, vai ser a derivada de cosseno de 3x, certo? Sai a derivada de dentro, que é a derivada de 3x, vezes a derivada do cosseno. Aqui, ó, sai a derivada de dentro, que é o 3x, vezes a derivada do cosseno. Só que a derivada do cosseno é menos seno. Só que não é menos seno de x, não. Volta a ser a de dentro, certo? Menos seno de 3x. Derivada de 3x? 3 vezes menos seno de 3x. Por que esse menos? Que é a derivada do cosseno. Ó. Derivada do cosseno é menos seno, certo? Só que o ângulo inicial era 3x, por isso que eu mantenho 3x sempre. Aqui eu só fizer distributivo, né? Mais 3 vezes menos seno, fica menos 3 seno de x. Beleza? Também é muito simples. Sai a derivada de dentro, certo? A de dentro é o 3x, vezes a derivada de fora, que é menos seno. E faz a distributiva apenas. Beleza? Algumas ela é muito simples, em outras ela é muito mais complexa. Aquela primeira é um pouquinho mais difícil. A próxima, a letra C, ela é bem mais extensa. Porque, além de usar a regra da cadeia, tem que usar a regra do quociente. Porque é a derivada de e elevado a x mais 1 dividido por x menos 1. Então, quando a gente fizer a derivada do expoente, tem uma regra do quociente. Aí tem que aplicar o quociente no expoente. Então, como que fica? Derivada de e elevado a x mais 1 dividido por x menos 1. Tem uma composta. Primeiro a gente tem que calcular essa divisão para depois exponenciar. Não dá para exponenciar direto antes de calcular a divisão. Então, a gente sabe que a divisão é interna em relação ao exponencial. Então, sai a derivada da divisão, já que é a mais interna, vezes a derivada da exponencial. Só que, por sorte, a derivada exponencial é ela mesma. Então, ó, sai a derivada de divisão, vezes a derivada exponencial, que é ela mesma, certo? Na divisão, a gente tem que fazer a regra do quociente, que é a derivada o quê? Derivada da de cima, vezes a de baixo sem derivar,
menos a de cima sem derivar vezes a derivada da de baixo. Tudo isso dividido pela de baixo ao quadrado. Então, ó, derivada de cima vezes a de baixo sem derivar, menos a de cima sem derivar vezes a derivada da de baixo. Dividido pela de baixo ao quadrado. Vezes a derivada exponencial, que só repete a própria exponencial. Seguindo, aqui agora é só derivada. Derivada da soma, soma das derivadas. Derivada de x, 1. Mais derivada de 1, derivada de número, sozinho, 0 sempre. Vezes x menos 1. Menos x mais 1 vezes a derivada de x menos 1. Derivada de x, 1 vezes, menos a derivada de 1, 0. Beleza? Então fica 1 vezes o primeiro parênteses, menos o primeiro parênteses vezes 1. Dividido por x menos 1 ao quadrado, certo? Então faz a distributiva, 1 vezes x, x, mais 1 vezes menos 1, menos 1. Menos 1 vezes x, menos 1 vezes mais 1, menos 1, certo? Então corta esse mais x com esse menos x, certo? Menos 1 com menos 1, menos 2. Então menos 2 sobre x menos 1 elevado ao quadrado, lembrando que sempre dividido pela de baixo ao quadrado, vezes a exponencial. Aqui já não tem mais o que fazer. Então acaba aí mesmo a derivada. Beleza? Então a derivada da letra A, B e C. A letra C é um pouquinho mais complexa porque tinha uma continha mais extensa na potência.